Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos juntos para o nosso momento do compartilhar, que é uma plataforma que temos aí da comunidade São Mateus aqui de Cachoeirinha, para compartilhamento de palavras e conteúdos, né, que são da nossa fé, que orientam aí nossas decisões, nossas escolhas de vida cristã. E sempre é muito bom poder compartilhar contigo. Seja bem-vindo para esse momento. Deus abençoe para nós esse momento de reflexão, que sirva também de base e orientação para todos nós. Bueno, nós estamos seguindo como roteiro o Catecismo Menor do Dr. Martim Lutero, né? É o nosso roteiro aí de atividade para reflexão, nosso conteúdo está dentro do Catecismo. Estamos terminando esse bloco agora do Catecismo e semanas anteriores tivemos a oportunidade de refletir sobre a Santa Ceia, que foi um capítulo bem importante que tivemos aí. E agora vamos para a parte final, que é um questionário. Na verdade, diz assim aqui no Catecismo: questionário cristão elaborado pelo Dr. Martim Lutero para aqueles que desejam participar da Santa Ceia. Então, Lutero tinha essa preocupação de orientar as pessoas quanto à questão da Santa Ceia, visto assim a grande importância, né, que esse assunto tem dentro do contexto de vida dos cristãos. Não seria assim um ato muito, digamos, bem visto se fosse levado de uma forma muito inconsequente. Vamos participar porque está todo mundo participando, está todo mundo indo lá, também vou, então não estou nem entendendo direito o que está acontecendo, mas vou lá para participar. Então, Martim Lutero tem essa preocupação de que não seja assim, de que não seja banalizado esse momento, mas que ele seja levado muito a sério e que ele seja entendido por quem participa, né, com responsabilidade, por ser um momento tão nobre, tão sagrado, que Deus deixou, simbolizando a sua própria presença entre nós. Então, quando falamos de corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, estamos falando da presença dele entre nós. E é nessa presença que nós estamos, então precisamos ter respeito com o momento, né? O momento da Santa Ceia é um momento importante e distinto de qualquer outro momento, por nós estarmos ali com a presença real de Cristo na Santa Ceia, como diz Lutero, né? Não é só uma imaginação, não é só uma lembrança, não é só um folclore, não é só uma fantasia, né? É uma presença real de Cristo, né? Deus verdadeiramente está ali conosco naquele momento. Daí a importância desse momento, dele não poder ser entendido como algo assim de importância menor ou de segunda importância ou de qualquer jeito que se faça. Não significa que as outras partes da vida cristã possam ser assim, né? Não é isso que nós estamos afirmando aqui, mas estamos pensando e afirmando que sim, a Santa Ceia é um assunto separado, é um assunto especial, é um assunto importante, pautado pela presença de Deus. A presença viva de Deus está ali na Santa Ceia entre nós. Então Lutero via como importante que as pessoas pudessem fazer uma autoanálise de sua condição de fé, para saber se estavam mesmo preparadas para ir à Santa Ceia, se estavam entendendo mesmo o que estava acontecendo. E como é catecismo, né, ele elabora em forma de perguntas e respostas, que essa é a característica de um catecismo. Ele imagina perguntas e fornece as respostas. Então aqui nós vamos ter uma bateria de 20 perguntas que são feitas, e se as respostas estiverem de acordo com a resposta sugerida por Lutero, entende-se que você estaria preparado para ir para a Santa Ceia, né? Se tiver alguma dessas perguntas em desacordo, aí não seria esta a minha resposta, bom, talvez aí seja um ponto importante para você parar, refletir e entender digamos assim, o significado da resposta que Lutero sugere como uma resposta correta. Lutero está se inspirando em toda a Bíblia para responder essas perguntas. Se a sua resposta é diferente disso, provavelmente tem alguma coisa aí na sua vida cristã que esteja desarmonizado com algum ponto da Sagrada Escritura, e daí precisa de uma revisão, né? E é importante a gente atender e ouvir esses ruídos que às vezes tem na nossa vida cristã, na nossa fé,
e poder tratar deles, né? Fazer um pit stop, né? Dar uma parada, examina, ver o que está acontecendo, para que possa seguir seguro, né? Essa é a ideia. Então a primeira pergunta, ele diz assim, ó, a parte de introdução é interessante, diz assim, depois da confissão e da instrução nos 10 mandamentos do credo cristão, no Pai Nosso e nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, o ministro, que no caso o nosso, né, seria o pastor, perguntará ou a pessoa ou a si mesmo. Ou a pessoa pode fazer isso consigo mesmo, né? Crês que és pecador? Essa é a primeira pergunta. A resposta correta seria: creio, sim, sou pecador. Se a sua resposta é essa, ok. Primeira pergunta está resolvida. Segundo, como é que você sabe que você é pecador? E a resposta seria: eu sei pelos 10 mandamentos que não guardei. Por isso eu sei, tem coisas que eu sei que eu não cumpri, e isso faz de mim um pecador. Os 10 mandamentos são o meu espelho, né? O meu freio e a minha norma de vida. Quando eu percebo que tem alguma coisa aí que não está legal, em relação a esses mandamentos, eu já sei que sou pecador. Então, isso me dá consciência do que eu preciso entender essa condição de pecador, né? E aí a terceira pergunta, lastimas o teu pecado? Você se sente mal por ser pecador assim? Ou como é que fica isso para ti? Tá tudo bem? Tem algum problema aí? E a resposta correta seria, sim, lastimo. Lastimo ter pecado contra Deus. Essa é a resposta sugerida. Se você está nessa condição de se entristecer, lastimar e se arrepender do seu pecado, ok, está prontinho para ir para a Santa Ceia. Por enquanto estamos indo bem, né? E daí a pergunta seguinte é: o que mereces ou mereceste de Deus pelos teus pecados? Já você tem consciência de ser pecador, você já sabe que tem pecado também, que você comete pecados. E aí, o que você acha que você merece de Deus por causa desses pecados? A resposta correta seria: mereci a sua ira e o seu abandono, a morte temporal e a condenação eterna. Ponto. É isso que eu mereço por ter pecado e por ser pecador. Veja bem, ó, abandono, ira e morte. Isso é o que o pecado traz. Então, como eu sou pecador, é isso que eu mereço. Não mereço mais nada. Então, se aí a tua resposta está correta aí, está concordando com isso, seguimos. Ainda estamos aprovados. Daí a pergunta seguinte é: você tem esperança ou tens a esperança de ser salvo? Mesmo tendo essa consciência, mesmo tendo essa certeza, né, desse não merecimento do cuidado de Deus, você ainda tem esperança de ser salvo? A resposta correta seria: sim, tenho essa esperança. Então a Santa Ceia é para quem tem consciência e para quem tem esperança de poder mudar. Eu sei que sou e eu quero mudar e eu acho que vai dar certo e eu vou tentar e vamos lá, e a Santa Ceia seria o meu caminho para fazer essa mudança de vida. E aí a outra pergunta: em quem você confia para isso acontecer? A resposta correta: confio em meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí está o foco da minha fé, né? É por isso que eu vou lá, porque eu sei que Ele está lá. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que tenho dificuldades, e eu sei que Ele está lá, e por isso eu confio na presença dEle. Eu não estou confiando em mim, mas estou confiando nele. Não é pelo que eu estou fazendo, mas é pelo que Ele fez por mim, que eu estou ali, né, na Santa Ceia. E aí pergunta então: quantos deuses há? Se você crê na presença de Deus e nem na Santa Ceia, Lutero acha importante tratar desse assunto. Quantos deuses você acha que existe? E a resposta correta é: há um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a minha crença. Bueno, isso é o que a Bíblia sugere. Essa é a resposta correta. Um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ok até aí? Tudo bem? Então seguimos. Próxima pergunta: que Cristo fez por ti para confiares nele? O que você acha que Cristo fez? Por que você confia tanto nele? E a resposta correta seria: Cristo morreu e derramou o seu sangue por mim para a remissão dos meus pecados. Eu tenho certeza de que Ele fez isso por mim. Morreu e ressuscitou para que eu tenha vida, para que eu tenha salvação, para que eu tenha perdão. E a Santa Ceia é uma parte dessa entrega, desse projeto de Deus, de vir ao mundo para me salvar. Ali na Santa Ceia está esta lembrança dessa salvação.
E aí vem a pergunta, tá, isso é a respeito de Cristo, né? Esse, digamos assim, o aspecto de Deus em Cristo. Cristo, sim, morreu e deu sua vida por mim para a remissão dos meus pecados. Ele pergunta, e o Pai também morreu por ti? E a resposta correta, o Pai não morreu, porque o Pai é só Deus, e como o Espírito Santo também é só Deus, mas o Filho é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que morreu e derramou o seu sangue por mim. Essa é a diferença entre Jesus, que é o nosso Deus, o Pai, que é o nosso Deus, e o Espírito Santo, que também é nosso Deus. É um só Deus em três pessoas. Uma das pessoas morreu, Cristo. Cristo morreu. Os outros não. Os outros são eternos e sempre serão. Como é que você sabe disso? Pergunta a seguinte. Sei isso pelo Evangelho e pelas palavras da Santa Ceia, e pelo corpo e sangue dele, dados a mim neste sacramento como penhor, ou garantia, ou prova, né, do seu amor e do seu cuidado por mim. Então Cristo entregou-se de corpo e alma para me salvar. E aí ele vai perguntar, então, quais são essas palavras que você tem, que você tanto acredita, por quais são as palavras que te dão essa certeza? E a resposta é, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E a seguir, depois de cear, tomou também o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe dizendo, bebei todos deste, porque esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Palavras de Cristo, então. Por causa dessas palavras de Cristo é que eu tenho certeza que ele está lá. Porque ele disse isso. E ele disse que estaria. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu estou aqui. Não é um significa apenas. Ou só para se lembrar. Mas está. É. A palavra está aí, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então essa presença real de Cristo na Santa Ceia. E a pergunta ele diz, então, crês que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão na Santa Ceia? Resposta correta e única, creio. Ponto. Só isso. Eu creio porque ele disse isto é. Então eu estou recebendo aquilo que é. E ele disse isto é o meu corpo, então é ele que está ali. Então eu creio, não tenho dúvida nenhuma. Cristo está verdadeiramente presente. Tem uma presença real de Cristo aí nessa Santa Ceia. O que te leva a crer nisso? É a seguinte pergunta. E ele diz, leva-me a crer isto, as palavras de Cristo. Tomai e comei, isto é o meu corpo, bebei dele todos, isto é o meu sangue. Isso aqui é a base da minha fé. É por causa das palavras dele que ele disse que ia ser, como ia ser e o que ia ser, é que eu acredito. Então eu estou acreditando na palavra de Cristo. O que devemos fazer ao comermos o seu corpo e ao bebermos o seu sangue, que recebemos como penhor? E aí ele diz, devemos anunciar a sua morte e o derramamento do seu sangue, e nos lembrar do que ele nos ensinou. Faze isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, essa é a reação nossa diante da Santa Ceia, no momento que participamos da Santa Ceia. Né? Anunciamos a morte de Cristo. Eu estou aqui como testemunho da sua morte, da sua ressurreição, e vou ficar anunciando isso até que ele venha, ou que eu vá para perto dele. Né? E essa é a minha crença. Faze isto em memória de mim, sempre que se lembrarem de mim. Veja bem, é diferente de dizer, façam isso como lembrança de mim. Não, isto é a presença de Cristo, não é só uma lembrança, é verdadeiramente. Mas eles façam isso para não esquecer desta verdade, que eu estou presente, de que eu nasci, que eu morri, que eu ressuscitei, que eu sou o Deus verdadeiro, que eu estou aí. Façam isso para não se esquecerem de mim. Em memória de mim significa isso, né? Então é um sacramento de celebração da presença de Deus entre nós. Próxima pergunta é por que devemos nos lembrar de sua morte e anunciá-la? E a resposta é para aprendermos e crer que nenhuma criatura podia dar satisfação para os nossos pecados senão Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E também para aprendermos a olhar os nossos pecados com terror, considerá-los graves e achar alegria e consolo nele só. E, portanto, ser salvos por esta fé. Então, essa é a ideia, por que nós devemos anunciar a sua morte e a ressurreição. Para que a gente tenha bem clareza de tudo o que aconteceu. Para que seja uma coisa bem consciente da nossa parte também. Né? Também nos arrependemos desses pecados que nós cometemos, que levaram Cristo à sua morte. Essa morte de Cristo veio por causa dos nossos pecados.
E Ele está se entregando de novo e de novo para nós por causa dos nossos pecados. E isto é para consolar a cada um de nós e para nos fortalecer na fé. Ele vem agora para tratar dessa condição nossa de pecadores arrependidos, nos acolher e nos cuidar para nos remeter a novos caminhos, de novo, e sempre de novo, e sempre de novo, nos colocar, nos alinhar com Ele nessa prática e vida cristã. Que motivo o levou a morrer e a dar a satisfação pelos teus pecados? Por que será que Cristo fez isso? E a resposta é: o grande amor para com o Pai, para comigo e para com os outros pecadores, como está escrito em João, capítulo 15, em Romanos, capítulo 8, em Gálatas, capítulo 2 e em Efésios, capítulo 5. Então, tem uma sequência de textos bíblicos que mostram que Deus, que em Cristo, né, Deus está satisfazendo a vontade de Cristo. E o grande amor que Jesus tinha pelo Pai, para cumprir a vontade do Pai. Também o grande amor que Jesus Cristo tinha comigo e com todos os demais pecadores. Então, é uma decisão de Cristo fazer isso, para agradar o Pai e para nos salvar. E esses textos que estão relacionados aqui são os textos que comprovam que isto é verdade. Está escrito assim na Bíblia. Não é uma invenção, ou pensamento ou imaginação, uma criação fantasiosa. É um conteúdo bíblico que está presente aí na Santa Ceia. Finalmente, por que queres participar da Santa Ceia? Resposta: para aprender a crer, como já foi dito, que Cristo, levado pelo seu grande amor, morreu pelos nossos pecados, e também para aprender a amar a Deus e ao meu próximo. Essa é a sua resposta? Correto, perfeito. Então permanecemos alinhados, ainda estamos em condições de irmos para a Santa Ceia. Aprender o amor, aprender que existe esse amor que leva a Cristo a morrer pelos meus pecados, e também aprender a amar a Deus. Não só saber de que Deus me ama, mas eu querer amar a Deus também. Esse é o motivo por que eu quero participar da Santa Ceia. Eu quero entender mais isso que Deus está fazendo por mim, e eu quero entender o que eu preciso fazer para o meu próximo. Então, a Santa Ceia me dá essa consciência, me leva a crer nisso. Penúltima pergunta que ele tem aqui: por que deves advertir e mover, ou melhor, que deve advertir e mover o cristão a participar da Santa Ceia com frequência? Por que devemos ir seguido ou sempre à Santa Ceia? Quanto a Deus, deve mover-nos a ordem e promessa de Cristo. Então, essa é a palavra de Cristo. Façam isso em memória minha. E quanto ao cristão, a miséria que pesa sobre ele, a qual deu lugar à ordem, ao encorajamento e à promessa de Deus. Então, quanto a Deus, é porque Ele prometeu. É por isso que eu vou na Santa Ceia. Deus prometeu estar comigo sempre ali. Então, essa é uma das minhas razões. E a outra é que eu preciso disso. Eu tenho meu estado de miséria espiritual me leva para lá. E eu preciso passar dessa miséria para uma outra realidade, de mais tranquilidade, de mais abundância espiritual junto a Deus. E só Ele é capaz de me dar isso. Está lá na Santa Ceia. E eu preciso buscar isso lá. Então, por isso que eu vou. Porque é lá que está a minha força para seguir. E a última pergunta, então, que ele diz assim, que porém deve fazer uma pessoa quando não sente essa miséria e nem tem fome nem sede do sacramento? O que a pessoa precisa fazer? Não estou nem aí para o negócio, não estou sentindo nada, o que eu vou fazer agora? Ele diz: a essa pessoa não se pode dar melhor conselho do que adverti-la, porém, primeiro, a colocar a sua mão no peito e verificar se ainda tem cara de sangue. Em todo caso, creia no que diz a Escritura a esse respeito em Gálatas 5,19 e Romanos 7,18. Segundo, que ele olhe ao redor de si e verifique se ainda está no mundo, e se lembre de que não haverá falta de pecados e de miséria, como diz em João, a Escritura em João capítulo 15, capítulo 16 e também 1 João capítulo 2 e capítulo 5. Então, é fazer um exame de consciência. É isso que ele diz aqui, né? Primeiro, ver se você ainda está vivo. É o que ele está dizendo. E segundo, se você ainda está aqui nesse mundo, né? Verifique se ainda está no mundo. E se lembre de que não haverá falta de pecado e de miséria. Dentro desse mundo é o que nós mais temos, né? Pecado e miséria. Então, para enfrentar essa situação de pecado e miséria, eu preciso dessa força que vem de Deus. Então, examina a tua consciência, examina a tua condição de pecador, à luz dessas palavras, e aí, se você vê que está tudo bem,
tá tudo certo, consegue fazer esse movimento, agora vai para a Santa Ceia, está pronto para ir para a Santa Ceia. Isso é o que Lutero mais ou menos imagina, né? Digamos, num autoteste aí que nós precisamos fazer para ir à Santa Ceia. Então deveríamos de ter essa preocupação, de vez em quando, de questionarmos a nossa ida à Santa Ceia. Por que estamos indo? E não ficar tão no automático, porque sempre foi assim, porque eu tenho que ir, porque eu não posso, porque fica feio, porque os outros estão olhando, o que vão dizer se eu não for, porque todo mundo já foi, está na minha vez de ir, porque eu sou confirmado, agora eu tenho a obrigação de ir, porque essa é a minha história, porque a minha mãe e meu pai toda a vida foram, porque isso é uma coisa bonita e eu preciso fazer. Não. Pelos motivos devem ser outros para estão dentro desse questionário aí que o Lutero fala. Vem pela ideia da consciência, vem pela ideia da confiança, e vem pela ideia da certeza, né? Que é a consciência do que você é, a confiança do que Deus te prometeu e a certeza das promessas que estão sendo cumpridas aí a cada celebração de Santa Ceia. Fica aí para pensarmos sobre essa importante oportunidade de irmos ao altar do Senhor para partilharmos do corpo e sangue de Jesus Cristo. Certo, meus amigos? Deus abençoe para você, para nós todos, esses momentos de reflexão. Seguimos aí pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um bom tempo para você e até a próxima quarta. Tchau, tchau.